Você está. Ficou preto. Você está no ar da graça. E estamos aqui hoje com mais um mensageiro do reino que vai nos contar a sua história de antes de Cristo, depois de Cristo. Estamos num local abençoado e ofertado. Poderíamos estar no nosso próprio podcast, entre aspas, nosso próprio, né? Onde eu trabalho e o local onde ele trabalha. Tem um podcast também, mas estamos aqui com Ednei e Elisângela que não está presente, mas eles vão aparecer aqui em breve quando os dois estiverem juntos, para dar pelo menos um oi, para honrá-los nessa live. Gabriel também nos ajudando aqui, nosso operador. E chegou a hora de apresentar. Diogo Barner, é contigo. Bom, primeiro eu quero agradecer, Gustavo, pelo convite, né, Ednei, pela oportunidade da gente estar juntos aqui, né, falando um pouco sobre tudo que Deus fez na minha vida, né, você acompanha um pouco disso, mas para mim é um privilégio, tá, poder estar aqui com você e para a gente bater esse papo e levar essa graça, né, a mais lugares, a mais pessoas, para que as pessoas estejam felizes como nós estamos hoje. Amém, é verdade, é verdade. A graça, ela realmente enche a nossa vida de graça. A gente começa a viver no ar da graça mesmo. É por isso esse nome, porque a minha vida mudou totalmente. E eu sei que todo mundo que testemunha para o reino vive na graça e a vida muda totalmente também. E aí eu queria começar aqui já, uma coisa que a gente já conversou sobre, que é quando eu me converti, veio o batismo do Espírito Santo junto. E com você não foi dessa forma. E aí eu queria que você explicasse como é que foi para você, o tempo que foi da conversão para o batismo do Espírito Santo, o que sentiu, se lembra a data, tudo. Tudo que der Que para detalhar, legal. detalhe aí pra gente. Que legal. É uma pergunta bem interessante, porque eu estava até pesquisando ali, antes da gente começar, quando que foi a minha conversão, né? E foi segundo semestre de 2014, né, que isso aconteceu. Então, hoje nós estamos com 11 11 anos. anos de conversão. E, e eu quero, assim, dizer que foi uma coisa muito inusitada, Gustavo. Eu sempre tive curiosidade pela palavra de Deus, muita curiosidade. E quando eu estava visitando uma família, amigo, e tinha um pastor lá. E pastor é como foi Pedro, né? É pescador de almas, né? E esse pastor não perdeu a pescaria, não. Sabe a idade mais ou menos que isso aconteceu? Que eu Você é tinha? criança? Não, eu converti, eu já tinha 30, mais de 30 anos. Então, aconteceu na minha fase adulta Ah, já. tá 2000, É, já 2014, né? era, já era pai. Aham. E foi algo assim que realmente transformou minha vida, sabe? E esse pastor, cara, ele fez a missão de Pedro. Ele tinha um chamado. Inclusive o pastor Zé Roberto, eu não esqueço dele, foi meu primeiro pastor, me ensinou muito. Antes de você continuar, e antes disso, antes dos 30, como é que era? O A Diogo sua, a antes dos sua, 30, sua vida com Deus, o que que você ouvia de Deus, eu, como é que... eu sempre fui muito religioso. E era religioso mesmo. Era uma coisa assim, muito formatada. Por, por costume, criação, né? A minha família é uma família religiosa. E aí eu tinha uma vida religiosa. Só que era uma vida religiosa fria. Aham. Um fariseu, um É, mini fariseu. não tinha, mas não tinha conhecimento também. Aham. Então não tinha conhecimento, tinha os costumes religiosos, mas não passava disso. Não tinha Aham. vida. Entendi. Que a gente fala hoje, vida de Deus, né? Não tinha graça. Não tinha graça, não tinha vida de Deus, e era algo frio demais. Então, quando eu me deparei com esse pastor, eu comecei a perguntá-lo muitas coisas. E ele foi navegando na Bíblia, né? Pastor antigo já, e foi na Bíblia aquilo foi me ganhando, assim, eu fiquei exaltado com aquilo, nós passamos da meia-noite conversando. Cara, que massa. E aí comemos uma pamonha, que nessa época eu morava em Goiás ainda, comemos uma pamonha lá, e a conversa foi longe. De repente, cara, ele viu que eu tinha muita sede. E eu acho que assim, foi o Senhor que colocou na mente dele aquilo, no espírito dele. E ele falou: se você quiser aceitar esse Jesus que eu tô te contando aqui, eu oro pra você agora. Cara, E eu falei: eu quero. Ajoelhei numa cadeira assim, Gustavo. E naquele momento, Gustavo, voltou. Parecia que eu estava jogando literalmente, como a palavra diz, no mar do esquecimento. Tudo que eu tinha feito de errado. sério, mano, Eu que não tinha massa. uma vida, um cara legal. Eu não era um um companheiro legal, eu não era uma pessoa presente em relação à minha companheira na
E eu fiz muita coisa errada. Muita coisa errada. Era tipo, E na, você tinha vazios que você estava tentando preencher com essas coisas erradas? era um pouco de tudo, sabe? Um pouco do mundo entrando, um pouco de vazios que vinham preenchendo com essas situações, um pouco de autoafirmação, tinha um pouco de cada coisa. Era realmente muito bagunçado. E aí, nesse momento, aquilo veio voltando em mim, sabe? Como se eu estivesse jogando pra fora. E o Senhor me fez lembrar de cada detalhe. E eu chorei de joelho ali naquele lugar como eu nunca chorei na minha vida. Foi a primeira experiência espiritual da sua vida? Sim, Você acha? foi a primeira experiência espiritual. Literalmente. Porque até então eu era um religioso que não tinha vida de Deus. E, passado desse momento, eu comecei uma vida com Deus muito ativa. Muito. Eu costumo dizer hoje para as pessoas que se convertem que isso não é uma corrida de 100 metros. Andar com o Senhor é uma caminhada ao longo da vida. E eu comecei correndo uma corrida de 100 metros. Louco, eu queria pegar tudo. Achei como eu tô agora. É bem isso, mas é a experiência, é porque a gente fala sobre o primeiro amor, mas o primeiro amor nesse caso não é quando a gente ama o Senhor primeiro, é porque quando a gente descobre que é amado. É verdade. Né? Verdade. A gente escuta muita gente falar que o primeiro amor é quando você que está fazendo muito. Não, é porque você descobriu aquele amor, que é gigantesco, e aí te deixa sem lugar. Não é isso? É isso mesmo, é pleno demais. E aí foi um tempo muito bom, eu aprendi muito. Tinha muitas E pessoas... você continuou tendo contato com esse pastor em 2014? Sim, eu fui para a igreja dele. Eu me converti lá, e ele me batizou a primeira vez, e assim, foi fantástico, fantástico, porque ele abriu um leque na minha vida. O Senhor falou com ele sobre o meu chamado, e eu vi isso acontecendo. Hoje eu tenho total convicção que o Senhor falou com ele sobre o meu chamado. E aí, pode dar mais detalhes sobre a chamada? Claro, claro. E é justamente isso que eu estava olhando ali a data. Foi a minha primeira ministração. Eu, um recém-convertido. E ele falou para mim, no encontro de jovens da igreja: Diogo, você vai ministrar no encontro de jovens. Só que eu tava, como fala entre os crentes, comendo Bíblia. Tava estudando muito. O meu discipulador, que era assim, na igreja que eu congregava, o discipulador, ele não era um discipulador, ele fazia o discipulado. Então tinha o livro do discipulado e tudo, e ele estudava comigo todas as noites. A gente ia até alta madrugada. A gente via filme junto, do Antigo Testamento, para entender a conexão das coisas. E aí eu tava muito afiado. E eu falei: Senhor, será que dá conta? E aí, mas foi em quanto tempo depois da conversão, mais ou menos? Foi meses? Meses, uns 3, 4 meses no máximo. E aí eu congregava numa igreja que tinha muitas pessoas mais velhas, conhecedores da palavra. Vice-pastor, presbítero. Aí já fica mais nervoso, né? Rapaz, e porque não tinha muita atividade na igreja, esse pessoal todo foi pra chácara. E aí, na hora que eu cheguei a ministrar, tava todo mundo lá. Falei: Senhor. Quando eu comecei, tava todo mundo de olho em mim. Por quê? Porque gerou uma certa dúvida para eles. Estranheza, né? O pastor falou: o cara acabou de converter e o pastor já coloca ele para ministrar num encontro de jovens. Né? E aí ficou aquela dúvida da responsabilidade e tudo. E aí ficou todo mundo assim, como se tivesse assim, ó, me olhando, sabe? E eu deixei o Espírito me levar, e fui. E senti facilidade naquilo, cara. Foi aí que eu encontrei um chamado. Quando eu finalizei a ministração, passei pro louvor, para a equipe de louvor, eu fui para a cozinha da chácara, era numa chácara, a área de como fosse a área de alimentação, e aí tinha a cozinha, sabe? Eu fui para a cozinha, tava o pessoal todo antigo lá, me olhando. Eu pensei: agora vai ser, né? Ou não, ou sim. Aí um dos mais assim, conhecedores da Bíblia mesmo chegou em mim e falou assim: parabéns, esse é seu chamado. Você tem um chamado para a palavra. E aí, cara, isso abriu um caminhão de coisas dentro de mim. Porque eu até brinquei, eu brinco falar sobre isso, que é a torneira do azeite. E aí a torneira ficou aberta. E o Senhor me dava palavras, mensagens para a igreja, para lugares que me chamavam para ministrar. Eu tenho em casa uma pastinha
com um monte de folhas que eu rascunhei de palavras que eu fiz desde a minha conversão. Cara, que massa. E assim, isso é muito massa porque isso vem na madrugada. Às vezes eu tô deitado, quando eu deito na cama, o Espírito me entrega uma mensagem. E eu já fiz o teste porque vem muito nítido, Gustavo. Como se eu tô te vendo aqui, como se tudo tá aqui acontecendo agora. E aí vem muito nítido, eu penso, eu não vou esquecer isso nunca. Ah. No outro dia você esquece. Se Tem você que não anotar, coletar na hora, Tem que anotar. parece que assim não vou deixar aí à vontade não, eu tenho que pegar agora, sabe? Sim. Vem coisas assim. Verdade, não pode deixar pra depois. E né? aí eu levanto à noite e... Tem um versículo que fala que o tempo de Deus é o aqui e o agora, né? Não pode ficar deixando as coisas pra depois, né? Isso aí. Eu já tive o privilégio de ver você ministrando no Encontro com Deus, né? Inclusive. Foi mesmo, né? Foi, No último. verdade. E realmente, velho, poderoso, poderoso mesmo. Amém, amém, eu fico feliz. E esse negócio da torneira, do azeite aí? Como é que Então, foi criado isso? na verdade eu vi essa torneira fechar. Foi uma parte ruim da minha caminhada, sabe, com Deus. Eu comecei a me afastar de Deus. Não tinha revelação da graça e também fui esfriando no relacionamento. Mas foi, sabe, você não sabe dizer o porquê? Foi vivendo a vida? Sim, fui vivendo a vida, acontecendo percalços e você vai distanciando por conta disso, tentando correr atrás de trabalho, tentando correr atrás de tantas coisas que o mundo coloca, Distrai. sufoca a gente, te tira do foco. Distrai, né? E aí é como se nós somos muito amigos, somos muito próximos, mas de repente a gente para de se relacionar, de se ver. Quando eu te ver de novo, eu às vezes não vou poder expressar assim tanta afinidade, Uhum. porque perdeu a intimidade. Às vezes até ei, saudade, tá, mas depois vai parando o assunto já, né? Não tem muita coisa, né? Porque é como uma relação, né, com a gente, com Deus. E foi nesse sentido. E aí, eu vi parar a torneira fechar do azeite. E aí, parou de cair mensagem. Sabe? Como se fosse o WhatsApp caladinho, sabe? Era desse jeito. O WhatsApp do céu não chegava em mim, cara. No máximo, saudade. Pronto, acabou. Desse jeito. Que beleza. Então, o WhatsApp do céu parou de falar comigo. O Senhor estava me esperando de volta. E aí... Isso em quanto tempo depois da conversão, mais ou menos, começou a... Uns 8 anos. Ah, cara. Eu vou te dizer que tem 2 anos que esse azeite, a torneira abriu de novo. Caraca. Eu tô vivendo hoje o tempo da graça, literalmente na graça. Peraí, você, em 2014, até mais ou menos 2 anos atrás, você tava sólido, tava Isso. firme. E aí parou em mais ou menos Na 2 anos verdade, atrás? assim, em 6 anos foi muito bom, em 3 anos ficou fechado. De 2020 para 2023, mais ou menos, Isso. deu uma... Fechou. É o leque ali. E foi bem, e se eu associar isso agora, Gustavo, foi bem na minha fase que eu tava preocupado muito em ganhar dinheiro, preocupado muito em cuidar de muita coisa. Eu falo com umas coisas perecíveis do mundo, né? Isso. Olhando não para as coisas do alto, mas para essas coisas daqui. E aí o WhatsApp calou. Calou, literal. E depois que eu mudei para Cuiabá, que eu comecei a congregar na igreja, né? Na igreja videira onde a gente se conhece. E comecei a desfrutar dessa graça. Eu vi o azeite voltar a cair. E foi assim, tremendo. Hoje meu bloco de notas anda na mão. Massa. Porque o Senhor me entrega algo assim. Eu vi esse copo d'água e de repente, aí eu já paro e digito aquilo, porque eu não posso perder, eu sei que eu não posso perder, né? Porque daqui a pouco eu esqueci o teor. Tem coisa que... Então hoje eu tô vivendo esse tempo, sabe? Abundância da palavra, abundância de revelação, né? Isso é bom, isso é massa demais. E o encontro que você viu eu ministrar de novo foi pra mim uma alegria muito grande. Porque eu vi o Espírito me usar de novo, cara. E fazia tempo? Foi a primeira vez desde o começo, desde que parou não, o azeite? desde que parou o azeite, sim. Sério? Sim. Caraca, que massa, mano. Foi a primeira vez. Que massa. Eu filmei ainda, eu filmei ainda. Eu tenho o Insta aqui, eu voltei a ministrar curtas palavras, mas da aquele graça. momento de... Papo da graça. O papo da graça. No ar da graça com o papo da graça. A graça em dobro. Projeto Graça em dobro. Muito bom. Vai, então, Foi mal. Não, sem problema.
nesse tempo, cara, eu fiquei sem nada, sabe? E aí foi a primeira vez que eu voltei a O ministrar. Papo da Graça começou quando? O Papo da Graça já era um projeto que Deus tinha me dado. Já tinha começado e parado? Não, o Senhor já tinha me Só incomodado semeado. sobre no Mas meu você não coração. tinha E ainda. eu não tinha executado. Cara, E eu ficava pensando no nome, no nome, no nome, no nome. Um dia o Senhor falou, e aí, vamos? E eu falei, Senhor, e o nome? Veio o nome, Papo da Graça. Eu entrei, estava disponível. E eu, cara, Senhor, tem um momento, né? Tem um momento. E aquilo estava muito ardente no meu coração. E hoje eu falo até na minha célula, nas pessoas que eu converso, que isso para que mim bairro que é a cela? é privilégio. Bairro Goiabeiras. Goiabeira, cela Goiabeiras. Macários. Cela Macários. Às 19h30, quarta-feira. Aí, Inclusive, meus queridos que tiverem, um beijo para vocês. Então, hoje eu falo que isso para mim é desfrutar, cara, sabe? É ministrar, fazer célula, compartilhar a palavra, é desfrutar. É viver realmente o que o Senhor me chamou. sim, viver as coisas do alto, né? Sim, Não se distrai com coisa terrena que você tá louco. Você vai afastar e a graça cai, e aí você sente a torneira fechar. isso. E a sensação não é boa da torneira É, assim, fechar. eu vivi 31 anos de torneira fechada, né? Então, Você de, tá de tudo fechado, no na alto verdade. desfrute, né? Então, é isso que você falou. Eu tô na corrida de 100 metros. Isso aqui também é uma semente que Deus colocou naquele dia, cara, da conversão, dia 22 de março desse ano. A conversão e bater no Espírito Santo. Fala aí, você não concluiu. Então, sobre o batismo no Espírito Santo. Nessa época que eu converti, eu vi as pessoas orarem em línguas, cheias do Espírito, e eu queria aquilo para mim. Eu falo que ser batizado no Espírito tem que ser desejoso, tem que ser algo que se você quer, como se fosse conquistar a mulher da sua vida, como se fosse conquistar, você ganhar aquele super presente quando criança, aquela primeira bicicleta, sabe? É aquilo, é aquele momento assim que você quer aquilo mesmo com todo o seu coração. E eu queria isso, cara, desde o começo. É porque eu sempre fui muito, quer dizer, intenso em tudo. Quando eu converti, eu queria ser intenso, eu queria viver tudo. E tanto que nessa igreja que eu trabalho, que eu converti, eu servia na porta como porteiro, depois ajudava no som, ministrava alguns cultos. Fazia de tudo para todos os encargos possíveis, cuidava né? dos jovens, superintendente de escola bíblica, então eu fazia um pouco de coisa. E aí teve um dia de culto da palavra do Espírito Santo. E o pastor falou, quem quiser hoje ser batizado no Espírito Santo, pode vir ficar aqui de pé, e nós vamos orar, e nós não vamos parar enquanto não for batizado. Eu falei, então é hoje. Isso em que ano? 2014, mais ou menos? Um ano de convertido, mais ou menos 2 anos. 2015, Uns 2 anos já era uma caminhada, sabe? Já tinha feito muita coisa. E aí eu pensei, cara, é hoje minha vez. Fui lá pra frente. Eu fiquei 2 horas em pé, Gustavo. Em pé, achando que era na força da minha oração. Eu achando que era eu hoje que eu vou ia. merecer, hoje eu vou Isso, merecer. Hoje eu mereço isso. E eu pensava, Senhor, eu tô 2 horas em pé aqui, tá todo mundo me vendo. Bora, E o cara com a mão na minha cabeça e não saía. Nada. Foi até que nós paramos. Não foi, né? Não fui foi. batizado. Porque hoje eu sei que eu fiz na força do meu braço. Achando que eu merecia, achando que eu fazia muito, achando que eu tava no lugar certo, tudo isso. Eu esqueci que eu me colocando na equação não dava nada certo, né? Mas você já tinha esse conhecimento nesse tempo? De que você não podia se colocar na equação? Nenhum, tudo assim? nenhum. Nessa época eu caminhava, mas não tinha conhecimento da graça, né? E caminhava com o Senhor, tinha uma vida de oração, tinha uma vida de intimidade, leitura da palavra, muita leitura. Conheço a Bíblia muito, de Gênesis a Apocalipse, conheço bastante. E eu tô devagarinho, eu tô devagarinho. Mas não tem que correr, Não, tem que e desfrutar, sabe? tem que desfrutar. Só que não tinha vida, faltava a graça. Eu achava que eu merecia, estava fazendo por merecer, e era tudo na força do braço. E hoje eu tenho total revelação disso. Mas
o batismo com o Espírito Santo, cara, veio há menos de um ano. Foi? Depois de mais de 10 anos de conversão. Eu estava aqui, eu gosto muito de servir a igreja. E às vezes eu sou convidado para servir no Teatro do Kids, no Domingo Kids, que eu tenho um privilégio, assim, falo para os irmãos, é privilégio me chamar. Quando eu não consigo ir, eu fico até incomodado. Mas eu acho muito bom, sabe? Só cobrança pra galera aí. Sempre chamem, né? Eu que tô em falta, sabe? E aí, as irmãs que tomam conta do Kids tinham feito um sábado de capacitação. Lá na igreja. O dia todo. Lá na igreja. Só as irmãs. Irmã, eu cheguei para servir, tem a capacitação do Domingo Kids, começa às 7 horas. Eu acho muito fantástico, assim, o tanto que é levado a sério, sabe, o trabalho com crianças na nossa igreja. É muito fantástico. E aí, meu irmão, eu cheguei para essa capacitação. E aí começou o louvor e a oração. Quando eu entrei naquela sala, eu sabia que o ambiente estava diferente. Eu tô te falando, tô me arrepiando de lembrar. Você sentia a presença forte do Espírito, sabe? E aí, quando começou, eu lembro que eu lembro da posição, porque eu tentei outras vezes, tipo, como se fosse uma chave de conexão. A mão tava aqui e a outra tava levantada. E aí, cara, eu sei que eu perdi o controle da minha boca. A boca batia e a língua foi, e foi aquela coisa, assim, maravilhosa, assim, me encheu, me tomou conta do meu corpo batia todo, o queixo, assim, um negócio, sabe, tremendo. E eu fiquei assim, eu falei, cara, tá acontecendo. E ao mesmo tempo que tava acontecendo, percebi, e ao mesmo tempo que tava acontecendo, eu tava desfrutando daquilo, eu não tinha controle sobre mim. Era um negócio meio, sabe, eu tô vendo o que tá acontecendo, mas eu não tenho controle sobre. E aí, a obreira tava ministrando. É muito doido que você tá no estado de consciência, de percepção das coisas, mas ao mesmo tempo você não consegue tá consciente a ponto de controlar, né? Às vezes você nem quer controlar também, mas você fica se perguntando o que é que tá acontecendo, o que é que E aí você pensa, como é que eu faço para controlar isso? Não tem jeito. É justamente aquele negócio que nós falamos, né? Quando você sai da equação. E aí o espírito trabalha livre. É como se fosse um canal aberto. Só fica os olhos percebendo, né? E você fica curtindo aquele momento. E aí foi poderoso, tremendo. Assim, onde eu menos esperava. Quando eu menos esperava. Quando eu menos me achei capaz. Quando eu tirei o total da equação, Gustavo. Literalmente. Quando eu estava ali despretensioso. Você sentiu a presença. Você estava indo para servir normalmente. E cheguei sem pretensão. Cheguei para cumprir um horário e participar da capacitação. A gente vai ter um louvor, oração, vou orar e me preparar para fazer o teatro, preocupado com a peça. A cabeça estava em outro mundo. E o Espírito pensou, agora. Agora não tem nada a ver com você, é comigo. Pá. Quando menos espera que... Foi maluco. Muito bom. Foi muito bom. Eu quero foi uma experiência maravilhosa. Eu quero servir com criança ainda também. E teatro é que deve ser massa mesmo, né? Eles ficam fascinados, né? Eu vivi só. É falar a Bíblia em imagens, então a percepção deles é maior. Porque às vezes tá falando, eles estão brincando e tal, mas no teatro, movimento, cor, chama muita atenção. Então eles recebem muito mais. É muito, muito fera. No nosso encontro de adulto, o teatro já é poderoso, imagina criança, né? Vendo aquilo ali. E, cara, imagina as conversões, né? Como devem ser. Você chegou a ver, tipo, crianças, sei lá, batendo de Espírito Santo de criança ou algo assim? Eu fui no Encontro Kids. Eu tinha desejo no meu coração de servir no Encontro Kids. E servi uma vez. Meu irmão, não tem como te explicar. É só quem vive aquilo. É igual a Deus. Você vê uma criança igual você tem uma filha de quantos anos? Tem uma de 2 e uma de 8. Uma de 2 e uma de 8. Você vê uma criança de 8 anos orar em línguas, colocar a mão em outra pessoa e orar com autoridade. Cara, é assim, não tem como uma pessoa não sair de lá totalmente impactada. Pode ser qualquer tipo de pessoa. Ela sai de lá totalmente impactada. Sabe? Você vê a manifestação do poder de Deus assim, cara.
porque eles são um canal livre. O julgamento não é igual ao nosso, né? A perspectiva de mundo não é igual ao nosso. E outra, não estão preocupados com reputação, Uhum. e o coração deles é por isso que a Bíblia fala que a gente tem que ser como criança, né? Não julga, não vê valores, estão livres. Pureza, né? E aí, você vê a presença, cara, você entra num momento de louvor de criança, você não tem como você não ser tocado. É um negócio, você precisa ir. Tem que dar um jeito de fazer essas coisas aparecerem em canais diferentes. Tipo assim, eu, por exemplo, durante 31 anos da minha vida, enquanto ateu, eu nunca vi nada disso. Entendeu? Será Que que não era do isso, seu será convívio, que isso não teria influenciado? O meu espírito não teria recebido muito antes, se eu não tivesse visto, eu tivesse presenciado, só visto assim por alto. Não já teria mudado alguma coisa dentro de Sim, mim? com certeza. Tá ligado? Com certeza. Eu entendi sua colocação. Isso é muito relativo, né? Eu acho que talvez se você tivesse se convertido antes, lógico que você teria ganhado um tempo com o Senhor aí, precioso, porque sempre é precioso. Mas talvez não seria nessa ênfase que você está tendo hoje. Se não, mas o que eu tô querendo dizer, não é nem em relação à minha exatamente, é tipo assim, nós temos que colocar essas imagens de crianças louvando, coisa assim, em outros canais que não são só de igreja, que não são convencionais de outras igreja. pessoas- Tipo assim, do nada, sei lá, você trabalha com o quê? Eu sou líder de uma unidade de corretores de seguro de vida. Não, Trabalho já na companhia imaginou norte-americana. no nada, um story dessa coisa profissional aí, do nada, sei lá, um hack chegou ali, pá, Solta um uma story de criança louvando. de louvor de criança, sabe? De alguma forma conduzindo isso a associar o tema do que é que seja do assunto do produto, né? E aí alguém que está assistindo ali, querendo ver algo em relação ao seu trabalho, do nada é tocado porque viu um negócio que não está no local que é ideal de estar, que normalmente é numa igreja, no evento de encontro com Deus, ou num story de igreja, porque eu não acessaria um story de igreja, um É, Instagram de igreja enquanto ateu, né? enquanto ateu ou né, uma pessoa que não está ligada a isso, É. ela não tem nem... não passa nem o próprio algoritmo não coloca para ele Sim, ver isso, exato. né? Então, é isso é uma coisa que Deus também semeou no meu coração e vai acontecer, isso aí vai acontecer, que é justamente fazer isso, é conteúdos em locais que não são, conteúdos evangelistas em locais que não são nada a ver com o evangelho, sabe? Isso vai acontecer, você vai ver. Amém, amém. Eu acho que Deus usa cada um num formato e na sua habilidade, né? Porque eu vejo as palavras que você compartilha e eu fico tentando entender, eu já te falei sobre isso, né? Onde sai aquele pensamento? Uhum. Porque em mim flui de outra maneira. Uhum. Mas por que isso? É porque é a multiforma de Deus trabalhar. Né? Porque Isso é você alcança incrível, mano. pessoas que eu talvez a minha forma de compartilhar não seria escutada. Uhum. Mas como você tem uma outra visão sobre o Evangelho, sobre o Senhor, sobre como você foi encontrado, eu acho que isso abrange, sabe, para esse público. Sim. Então, eu fico fascinado com Deus, a forma que Ele faz. As diferentes linguagens, né? Sim, É sim. muito louco. O poder da graça é maravilhoso, é inexplicável, É. inefável, como fala na Bíblia mesmo, né? Bem isso, Deixa bem eu isso. tenho alguma anotação aqui que eu quero perguntar de algo específico. Opa, que bom. Ah, teve 3 perguntas lá naquele story, mas eu perdi. Deixa eu ver se eu vou lembrar. Teve um cara que perguntou se era pecado ser viciado em Stranger Things. Em quê? Stranger Things, uma série que tá aí. Você conhece meu Stranger Deus, Things? não conhece? nunca vi. Ele, tipo, eu lembro que eu coloquei numa caixa de perguntas lá no Aham, story. Tem um lembro. cara que perguntou isso. Cara, que isso, mano, nada a ver. Mas assim, enfim, vale a pena, será, falar? Então, eu acho que, assim, é legal falar sobre isso, porque às vezes não é o vício em uma coisa, ou em outra, ou em outra. É o vício, né? É tudo que te aliena, que não vem do Senhor, perde Uhum. sentido, né? Porque, como eu te falei, o trabalho, o dinheiro, a rede social, e hoje nós estamos vivendo num mundo muito assim. Eu vi esse dia na publicação que diz assim, nem sempre o ídolo é um bezerro de ouro ou uma estatueta. Às vezes é dinheiro, às vezes é o celular. E ele vem disfarçado, né? Porque hoje, infelizmente, o inimigo das nossas almas, o diabo, ele tem estratégias que não são tão claras, né?
Ele vem através do seu trabalho. Ele vem através de uma necessidade para a sua casa. Uma preocupação que seja colocada lá na sua casa. E aí você fala, cara, mas tá certo, eu tô trabalhando porque eu quero dar uma qualidade de vida pra minha família. Só que isso está sobrepondo o Senhor. É verdade. Entende? Então, eu acho que o vício de uma maneira geral, né? Eu nem falo vício, porque às vezes eu não sou viciado, consigo ficar sem. Mas eu sou tão ligado naquilo que eu coloco aquilo mais importante que outras Você coisas. exaltar acima de qualquer coisa que é de Deus, né? Sim, sim. É verdade. Às vezes nosso ídolo é uma coisa que nem parece ser um ídolo, né? É uma coisa bem simples mesmo. E vem de formas necessitadas. Coisas que, infelizmente, nós temos que ser mais espertos hoje para caminhar no Senhor. Mais esperto contra as ciladas do inimigo. Porque cada vez as estratégias estão diferentes, né? Mas eu creio que quanto mais você tem relacionamento com o Senhor, mais Ele te dá clareza de ver isso. É Quando verdade. vem algo assim que seja sutil mesmo, o Espírito seu fala, opa, Discernimento do Espírito, não vai né? nisso. Que Verdade. não é o seu lugar. É. E aí você sai É. sem se machucar, sem machucar ninguém. Você acha que, pegando seus 30 anos ali, que você ficou nesse tempo, nesses 6 anos ali, caminhando com Cristo, mas sem a revelação da graça, você tinha algum ídolo, você acha? Em si mesmo, na sua mente? O seu ego, talvez, seu orgulho, alguma coisa assim, que fazia com que você não... Porque, assim, o fator de receber a graça é algo que é inexplicável, é quando Deus quer, né? Mas, às vezes, é realmente algo assim, que tá na gente, né? Na verdade, eu acho que é doutrina, sabe? A própria Na época doutrina. que eu estava congregando numa igreja que a doutrina era diferente. E aí, Tipo, rígida. legalista, né? E assim, louvo a Deus por eles, amo eles em Cristo, literalmente, não tem nada contra. Mas, às vezes, a falta de interpretação sobre a graça te dá peso em caminhar com Cristo, Uhum, é sabe? verdade. E às vezes a gente, estando hoje caminhando na graça, você consegue ver pessoas que estão carregando um fardo. Você tem uma responsabilidade que não é, nem é sua, né? E você não precisa carregar, porque já foi pago, já foi carregado por Cristo. Então, mas eu acredito e creio muito que o quanto a gente tem falado da graça, o quanto a gente tem anunciado a graça, e a gente vê aí muitos pregadores sendo levantados para falar sobre isso, né? Você, pessoas que vêm nova, outros pregadores, né? A gente tem aí a conferência de homens que está vindo, vai falar sobre um cara, né, de fora do Brasil que vê a graça de uma amplitude muito grande. O próprio pastor Luísio, o pastor Christian, pastor Doutor, nossos pastores em geral. Que unção esses caras. Então assim, eu acredito que essa semente que está sendo plantada, ela vai tomar mais espaço. Porque não tem como ser melhor andar na graça do que na lei. Não tem como. Impossível. Não deu certo, a lei não deu certo, tanto que a graça veio. Isso. Em forma de Então jeito. eu acho que isso vai ser um processo que vai abranger as pessoas, sabe? Mas eu falo que eu não tinha ídolo. Eu só tinha esse peso. Era servir com peso. Pode ser um ídolo, mais ou menos isso. Sim. O ídolo do fazer, né? Do servir, isso, de ter que merecer. Sentir-se responsável por estar fazendo. E ter que fazer porque para merecer. E se não recebi. E sabia que isso hoje é um processo que eu tenho que lutar dentro de mim? Porque eu aprendi de outra forma. Ainda fica, né? Para você, às vezes, não vai ser. Vai ser bem mais fácil. Pra mim tá muito fácil. A minha esposa, ela fica P. Ela, não é fácil. A vida cristã não é fácil, não. Amor, é só se entregar assim, pronto. Lembra que Deus tá ali, olha pra ele. Tenta olhar pro mundo com os olhos dele, pronto, você tá vendo. Ela, não é só assim. E eu te falo que isso é uma dificuldade mesmo. Porque ela pra quem veio conheceu de outra doutrina. Forma, né? Eu lembro que eu falava sobre isso. Seguir a Cristo não é fácil. Eu falava sobre isso. Ela fala isso. Só que hoje, cara, é a coisa melhor que eu tenho na minha vida. É a coisa mais fácil que eu tenho. Cara, minha casa hoje serve ao Senhor e a gente faz tudo na graça, né? Lógico que a gente sempre tem que estar tendo mais intimidade, fluindo nessa graça. Sempre tem que fluir mais, né? Não é mas sempre você tem que deixar espaço. Eu escutei uma frase da pastora Jaqueline que mudou minha cabeça. Não é o quanto
eu tenho de Deus, mas é o quanto ele tem de mim. Uhum. Massa. Cara, quando a gente começa a enxergar e a perceber o mundo espiritual dessa forma, a minha oração hoje, eu falo para Deus, falo, Senhor, tira tudo que tem de mim, coloca Também, tudo que vem do Senhor, também oro muito assim. porque isso muda a cabeça da gente. Muda demais. Tipo, é assim, eu sou muito apaixonado por neurologia e psicologia, né? Aham. E aí uma coisa que eu falo muito é, até as sinapses que acontecem no meu cérebro, eu quero que seja Deus fazendo. Eu não quero que seja a partir de mim, não seja o que eu penso, quero que seja Ele pensando. Eu gravei um vídeo esses dias que era esse áudio, Deus viva a minha vida. Por mais que a gente tenha o nosso livre-arbítrio, pra mim o livre-arbítrio só serve pra deixar Deus viver em mim, tá ligado? Amém. É massa demais. Muito É bom. perfeito, mano, é perfeito. Tipo assim, é- é, progressistas até poderiam ir contra mim, segundo algumas coisas que eu penso hoje em dia. Uma coisa que eu vou admitir aqui, que eu tinha um pensamento muito de esquerda, É em mesmo? relação a muita coisa, Aham. principalmente a conceitos de igualdade, de como lidar, por exemplo, com reestruturação de dependentes químicos, de bandidos, de tudo. Essa parte que a esquerda costuma discursar sobre, Uhum. mas às vezes é mais discurso do que ação, né? E não que eu não sei, não que eu não defenda ainda algumas coisas, mas, por exemplo, sei lá, depressão, várias coisas que são importantes ainda, tem um psicólogo, tem psiquiatra e tudo, mas que realmente a graça de Deus tira de você. Por mais que seja importante ter ajuda humana também, até principalmente para quem não tem a revelação, cara, quando Deus. E aí, inclusive, eu tirava onda enquanto ateu, que eu dizia assim, né? O povo fala que qualquer coisa só ter Deus, tá com depressão, é por falta de Deus, tá com, sei lá, qualquer outra coisa, é falta de Deus. Eu achava isso horrível. Mas hoje em dia eu vejo que Deus realmente tira, porque não sobra espaço para isso quando Ele está vivendo em você. Não é só dizer eu creio, não é só tentar buscar como você era antes, que Aham. buscava religiosamente ali. Mas quando você tem uma relação, que você deixa Ele viver em você, não tem espaço, né? Porque como é que como é que Deus vai ter depressão? Como é que Deus vai ter uma doença? Se é ele que tá dentro de você, não tem como, Isso, né? se Ele é a própria integridade da bondade, da cura, da luz, de tudo, né? É muito massa, É muito muito massa. doido isso. E é esse formato de pensar assim que eu já me deparei pensando sobre algumas coisas em relação a isso, sabe? Às vezes você pega no momento de alguma dificuldade, de alguma circunstância e pesa aquilo. E aí quando você pesa aquilo, hoje eu consigo, o meu espírito me traz discernimento. Fala, opa, olha isso aqui, Aham. não é aqui. E aí eu falo, "Ô, Senhor, obrigado, toma conta." E aí eu tiro o peso. Falo isso muito com a minha esposa, sabe? A gente conversa muito sobre isso. Porque para tirar esse peso, né? Porque ela também vem de um costume legalista de fazer Caraca. por onde e tudo. Então, assim, a gente vive isso, sabe, hoje. Igual a palavra fala, né? O nosso esforço tem que ser em descansar. Descansar. Então, esse é o nosso esforço hoje. Quando eu me pego nessa situação que o Espírito me dá esse clique, eu falo, opa, aqui não é meu lugar. É. Estou em paz, É a Senhor, hora de o se Senhor esforçar coordena para tudo. descansar, né? Eu não tenho que ficar preocupado, sabe? O amanhã, hoje ele já proveu, ele já fez o melhor para mim, então eu não Aham, preciso me preocupar, é né? verdade. E quando você tem essa... Porque às vezes é fácil a gente falar, convivendo aqui na graça, Aham, falar assim, claro, descansa, descansa, exato, pois mas é. não é assim. Não é o fato que você vai se colocar no descanso, mas é o fato de você começar a ver a ótica de forma diferente. Uhum, Você vê esse copo d'água, mas você vê de forma diferente, né? Não é um copo de vidro com água simplesmente dentro. uhum. Você começa a ver que aqui tem algo que foi feito para você, que é muito mais do que esse simples copo d'água. É outro sentido, né? É. Eu vou dizer que a presença de Deus dentro de nós é como se fosse realmente outro sentido. A gente tem tato, tem paladar, tem visão, tem audição, mas a gente, quando não é um sentido, mas é Deus em nós faz ver e sentir tudo de forma diferente. Tipo, até o significado das coisas mesmo. Parece meio loucura, né? Na Bíblia diz, né, que vai parecer loucura, né? Loucura, meu A, já a falou. pregação é loucura. É, E
Eu achava loucura. Mas você achava Eu loucura, achava agora loucura. ficou mais louco ainda, né? Eu achava loucura de tipo de cara tem que internar. Eu achava assim antes. Agora não, acho que é uma loucura que realmente é loucura pro mundo. Para o que é lógico, é loucura. Eu ainda tenho em mim muito da lógica e do ceticismo de um ex-ateu. Eu ainda consigo ver o mundo como eu via, no sentido prático, assim, de querer ver. Mas eu sei que tem algo além. Tipo, a lógica vai até aqui, a ciência vai até onde a ciência chegou, né? A ciência está ciente. Então, estamos cientes até tal ponto. E o mundo vai progredindo, vai avançando, estamos cientes até aqui. Aí o mundo passa, evolui tecnologias, avança mais um pouco, estamos cientes até aqui. A ciência vai até um lugar. Mas tem algo que a ciência nunca vai chegar, eu acho. Não. Eu acho que nunca vai chegar, que é a parte espiritual, que está para muito além, né? Está infinito, não existe barreira, né? É a própria eternidade, que talvez seja o próprio Deus, né? Essa Muito barreira bom, além. muito bom. E falando disso, eu sei que hoje as perguntas seriam para mim, mas eu quero te fazer uma pergunta. E eu acho muito massa essa forma de você explicar de forma lógica o evangelho e como o Senhor te alcançou. É muito Cara, bom, né? eu fico fascinado, sabia? Quando eu pego as suas palavras ministradas assim que você compartilha, eu falo, cara, de onde saiu isso na cabeça dele? Não tem como. Às vezes Muito massa. eu fico viajando também nos meus próprios vídeos depois, assim, eu fico, E mano, como velho. vem isso? Gustavo? Às vezes, Fala pra às vezes mim. eu fico quando no comecinho eu ficava pensando, cara, será que é errado fazer isso? Será que é errado ficar tentando achar lógica? Uma coisa que não é. Porque assim, tem um pastor chamado Tassos Licurgo, sabe? Aquele que ficou famoso dos 20 ateus contra um pastor. Não conhecia esse. Você não viu isso? Não vi É não. Tassos Licurgo, cara, ele é muito massa. Ele diz que nós temos que estar prontos para defender o evangelho, tem uma parte lógica ali no evangelho, em Cristo, em Deus e tudo, mas eu ainda não consigo ver lógica. Tipo assim, eu sei que existe, é real, mas ainda não tem a lógica humana, assim. Não tem como, por exemplo, a lógica para mim é tátil, é isso aqui, Aham. é a matemática e não é como a palavra diz, é loucura, é loucura. Eu não lembro como é que é exato, mas assim, a pregação do evangelho é loucura, né? Algo Uhum. assim. Cara, eu busquei muito, GPT ajuda hoje em dia, né? Versículos sobre ceticismo, sobre lógica, sobre esse tipo de coisa, porque é o que me envolve mais. Eu era um ateu, que eu encontro com Deus, para quem não conhece, começa na sexta-noite, tem o sábado inteiro, aí domingo de manhã e pouquinho da tarde do domingo também. Eu cheguei lá na sexta-feira à noite ateusaço. Na verdade, eu tinha sentido uma experiência do batismo do Orlando. Sabe Orlando? Sim, Orlandão. O Rodolfo tava me chamando há muito tempo já pra ir em célula, pra ir pra batismo, essas coisas. Eu não, só ia porque aí eu fui por respeito, né? Aham. Só porque ia parar de encher o Eu saco. pra parar de encher o saco. E aí também eu tava na mente assim, não, eu vou ver lá o que é que esse povo, o que é que esses crentes fazem, quais são as palavras que eles usam pra persuadir o povo. Foi nesse Eu sentido, quero assim. aprender isso. E a Maria, minha esposa, queria ir, né? Ela queria mesmo ir, ela Uhum. queria voltar pros caminhos de Deus e tal. E aí eu fui por curiosidade, por o ceticismo. A palavra cético, acho que você já deve ter visto esse vídeo que eu fiz, que a palavra cético, ela significa investigador. Aham. Ceticismo é investigação, né? Então, investigar, de fato, nem o cético costuma investigar, só pesquisam lá e estudou, pronto. Mas investigador, o que é que o investigador faz? Pega sei lá, um microscópio, vai com a lupa, vai atrás dos lugares investigar de fato, em loco, né? Aham. A investigação de fato é isso. E aí eu quis ir em loco mesmo, eu quis dar uma pesquisada. E aí eu fui no batismo, cara, e foi a primeira experiência da minha vida espiritual, que foi quando minhas mãos simplesmente pareceu que a gravidade dos meus braços acabaram e começaram a levantar. E eu tava consciente, com os braços levantados, eu falei isso pra aranha, eu vou falar a palavra que eu falei aqui, que porra é essa, mano? O que tá acontecendo? Eu olhei pra todo mundo, como se eu tivesse, tipo, vocês estão vendo isso? Aí eu comecei a ver pessoas filmando, eu fiquei, tá, vou ver depois isso aqui, o que que tá acontecendo? Porque aí eu, tá, forcei pra baixo aqui, forcei, do nada, de novo, cara, que porra é essa? Que maluco. Antes de ele entrar na piscina ainda, né, que foi Aham. lá no condomínio isso. Era ele e outra mulher que eu não vou lembrar agora. E aí eu fiquei, cara, que estranho, mano. Que estranho. E a Maria não tava do meu lado, a Maria tinha ido atrás da Aurora. Se ela tivesse do meu lado, eu dizia, oh, se liga, o que tá acontecendo? Verdade. E aí eu comecei a pensar que tinham botado alguma coisa na minha bebida, na Meu comida, no Deus. ar-condicionado, uma coisa assim. Porque o ceticismo era muito Sim, grande, cara. O sim. ceticismo é muito grande. Pra mim, qualquer Mas coisa aquilo era. te incomodou, né? Incomodou. Você ficou pensando, o que Aham. será que tá acontecendo? Fico muito. Aí passou um tempinho, aí foi a hora de mergulhar eles lá, né? De batizar mesmo, de fato.
E aí eu tava lá embaixo, tava com a Aurora, voltei. Na hora que foi o Orlando mesmo pra ele ser mergulhado lá, eu fui me aproximando, e tava tendo ceia também. Foi, Sim. foi até a ceia nesse momento. E aí, pronto, eu cheguei me aproximando, eu nem conseguia ouvir o que estava sendo falado sobre o Aham. batismo dele. Assim, eu conseguia algumas palavras, algumas sílabas, e do nada de novo, cara, mão, eu, cara, que é isso, mano? Aí eu, não, isso é palavra, é magia. Eu não acreditava em magia, em espiritualidade, nada. Era Nada. tudo só as coisas lógicas mesmo. E aí, pronto, a partir desse dia, mexeu comigo, eu comecei a querer investigar ainda mais. Eu, cara, será que foi o ambiente? Será que foi alguma coisa assim? Aí eu fui na célula a primeira vez de montanha. E aí eu tava com um olho, tipo ter sol. Sim. Alguma coisa tava no meu olho desde manhã. E eu tava usando um curativão assim no olho. E aí eu fui nessa célula, né, pra investigar mais, ao mesmo tempo curioso, já tava um negócio assim, nem eu não tava crendo, tanto que no dia que Deus chegou e que ele me mostrou que ele existe, eu ainda fiquei, não é real, não é real, Não é ainda não tava comigo. acreditando. Aham. Eu sabia sem acreditar, sabe? Tipo assim, eu sei que esse celular é preso, mas eu não acredito que ele é preso. Aham. Sabe que isso não faz sentido nenhum, mas era isso que tava passando na minha cabeça. E aí na célula curou, meu olho curou. Do nada, assim, eu tava com o olho incomodado desde manhã. Quando eu cheguei na célula, eu fui olhar no espelho, tava ruim. Aí fui de novo, oraram sobre cura. Fui de novo olhar pra tentar ajeitar o curativo, não tava mais, tava normal. Eu, curou, ok. E deixei isso pra lá. Eu só vi lembrar dessa cura é, mês passado, que curou mesmo, de fato. Aí eu falei, amor, lembra que tava com o olho ruim aquele dia? Sei o que era. Aí ela foi me lembrando que era um terçol que tava desde manhã. Aí o cara, a célula curou então. Na oração de cura, curou. E naquele, eu não me importei, eu não dei valor nenhum. Eu achei que só o tempo tinha passado e pronto, mas não tinha como, porque foi de manhã até de noite. E aí, em menos de, sei lá, meia hora, O que cura. o dia todo não fez, Sim, meia hora exato. Sem fez. usar nada, sem usar remédio, sem usar só o curativo ali no olho. Tá ligado? Não faz sentido lógico nenhum. A própria a palavra milagre, no sentido espiritual, é uma coisa. Se a gente for tentar pegar para o sentido científico, a etimologia ali é romper a barreira da física, romper a barreira de alguma coisa que não é natural. Uhum. É mais improvável, mas mesmo assim o improvável ainda pode acontecer, né? Então seria como algo impossível mesmo. Só que não existe impossível para a lente de alguém que é cético, porque sempre vai achar uma desculpa, um Alguma motivo. coisa que justifique aquilo, né? Mas que massa, né? Você vê que Deus te proporcionou experiências que às vezes nem eu passei. Eu tenho. Tipo o quê? Estamos falando de. Tipo entre essas aí que eu falei. Alguma dessas? Essa do olho. Essa você Uma nunca cura recebeu uma assim. cura? Não. Sério? Caraca, que doideira. Mas porque é o mover do Senhor, É. né? E você precisava que isso fosse mais palpável. E mesmo assim eu não dei valor naquele momento. Mas é Tá porque ligado que louco? existe um processo, né? É. Porque tinha que ser sobrenatural, mas ser racional para você. Aham. E aí foi quando conheci Deus mesmo, que foi quando ele veio aqui, assim, e eu digo que como fosse um download na mente. Sabe como é que funciona um torrent? Lembra, sabe torrent? Não, Você lembra do Emule? Lembra de um programa chamado Emule, já vi. de baixar coisa Aham, assim? Ele é tipo uma barrinha, ele baixava fragmentado. Ao invés de baixar do 1%, 2, 3 até chegar no 100, ele baixava fragmentos do arquivo. aham. E tipo, baixava uma parte do 2, baixava uma parte do 50, baixava uma parte do 98, e ficava vários espaços Ah, vazios. entendi. Como fosse uma coluna com Aham. pecinhas e sobra espaços. E aí, naquele momento do batismo do Espírito Santo, mesmo que eu não tive dúvida nenhuma do mundo espiritual, que até aquele momento ali eu era cético, eu estava me perguntando o que é que eu estava fazendo ali no encontro com Deus, no sábado de manhã, isso deve ser na ministração do pecado. E não fazia nenhum sentido com o que passou, porque eu inclusive estava pensando, mano, que pecado, nem pecado nem existe, pecado é conceito para as pessoas acharem que tá fazendo coisa errada e tal, sei o quê. Aí deixei pra lá. E aí eu vi a voz espiritual, né, que não foi auditiva, foi na consciência, dizendo que não era sobre acreditar, não era sobre crer, era sobre aceitar. E eu fiquei, ué, aí eu abri o olho, né? Eu fiquei, ué, alguém falou isso aqui? Aí eu olhei pro cara no microfone, será que ele falou baixinho no microfone e saiu na caixa de som? Procurando um motivo. Procurando uma explicação lógica, né? Aí eu, tá, deixa quieto. Aí fechei o olho de novo, e aí eu mesmo questionei. Aí dessa vez eu sei quando sou eu pensando, né? Eu sei quando eu induzo um pensamento, eu sei quando vem uma eureka, uma ideia que não
que por acaso veio uma ideia. Aham. Mas não era nem eureka, nem era pensamento meu. Era realmente a consciência. O espírito, ele é O parte da espírito falando com consciência, né? você mesmo. Isso. Aí, de novo, aí foi, né? Aí eu pensei de forma consciente, tá, mas como é que eu vou aceitar alguma coisa que não faz o menor sentido pra mim, que pra mim não existe? E aí, em eu responder, parece que já foi a minha entrega. Só de eu responder na consciência, parece que já foi um tipo, eu já estou com dúvida, como fosse isso. E aí naquele momento, começou a tremer. Caraca, muito louco. Cair no chão, tremer meio assim, cair no chão, as mãos assim, a testa no chão, e começou a sair Aham. as palavras na minha boca. Relaxa, cara, relaxa. E eu pensando, cara, o que tá acontecendo? Alguém tem que me ajudar, Eu não tenho alguém tem controle. que me tirar daqui. É muito bom, isso aqui é muito bom ao mesmo tempo que tá sendo Com ilógico medo. e uma mistura de medo com o desconhecido, né? Aham. Você acessando o desconhecido ali e começando a conhecer e mesmo assim não fazia sentido, não era real. Pra mim não era real. Eu tava tipo, isso é preto, mas eu não acredito que é preto. E Você aí, tava vendo, mas não queria aceitar, né? isso, se acredita. Eu estava sabendo da realidade sem acreditar na realidade. E aí pronto, depois daquilo ali foi só sorriso na minha vida, sabe? Até as coisas que aparentam, que deveriam ser tristes, é com um sorriso na cara agora. É por Muito isso que eu digo bom. que, é por isso que eu digo que não é difícil viver com Cristo. É fácil, mas. E um negócio Fala pra minha bacana. esposa aqui, ó, tá vendo, amor? Não é difícil viver com Cristo. Tem mais alguém que concorda aqui. Será que tá funcionando a sua live ainda? Você consegue ver aqui, Gabriel? Você tá na ouvindo, não tá? Beleza. Tá ao vivo aí com a galera do Papo da Graça. Então, você falou uma coisa muito interessante. Eu. Sobre ouvir, né? Eu, com esse tempo todo, agora que eu comecei a discernir a voz do Espírito, há pouco tempo. Sério. Porque todas as coisas de Deus, Gustavo, eu entendi que elas devem ser desejadas. Tudo que eu quero em Deus está acessível a partir do momento que eu desejo aquilo. Tem um ponto sobre isso que, inclusive, eu fiquei muito na dúvida, tipo assim, dizem que pra você querer, que você falou no começo, você falou até mais pra trás, o batismo no Espírito Santo tem que ser desejado, para conhecer Deus você tem que buscar em verdade, né, em coração, e onde está o seu coração, como é que é? Onde está o seu coração é que está, sabe, esse Está versículo. o tesouro? Seu tesouro está no seu coração. Onde é que estava o meu coração nesse momento? Não era em buscar Deus, não era em querer conhecer, mas era em saber a verdade do mundo, em saber o que é real e o que não é real. Naquela pequena curiosidade. E aí eu acho que foi nesse aspecto que Deus me deu a revelação da existência dele, que é simplesmente de querer saber a verdade, mesmo que não fosse buscando de fato Deus, mas ele ser queria real que ou não. estivesse real, que Isso, fosse real. isso. E como ele é a verdade e o caminho e a vida, eu queria, sei lá, outra coisa também que eu sempre pensava muito em morte. Então, assim, uma coisa que eu tive de revelação nesse mesmo dia também, esses fragmentos que vieram, que foram esse download que aconteceu na minha mente, isso foi uma revelação que veio nesse momento também. Além de várias outras coisas, foi o seguinte: até os meus 31 anos de idade, esse ano ainda, eu pensava muito em morte. Muito, 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 muito. Até Em você? em eu mesmo querer. Eu queria acabar de vez, até em momentos felizes, eu queria que acabasse logo para eu não ter que viver outra coisa ruim depois. Que Tipo, maluco. muito, muito doido. Eu sempre tive um vazio existencial muito grande, desde a minha pré-adolescência. E aí, nesse dia, eu percebi que o que eu queria não era morrer, era viver. Só que eu estava achando que eu estava vivo, e na verdade eu estava morto, que é o que a própria Bíblia fala, Sim. e eu estava querendo viver. Era a minha alma querendo viver, enquanto que a minha carne e o meu cérebro achava que a resposta para sair do sofrimento era morrer, mas na verdade o sofrimento, para sair do sofrimento é viver a vida de Deus. E aí ele me deu a verdade, ele me deu o caminho e ele me deu a vida mesmo nesse exato momento. Tá ligado? Aleluia. Agora Que continua. grandioso. Não, o que você está falando é isso mesmo. É porque o seu desejo era conhecer a realidade. Sim. Real. E Deus falou com você nessa forma, para te apresentar o mundo real. Ah. E eu sempre fui uma pessoa, Gustavo, que fui sempre emotivo, sempre fui uma pessoa que com o coração muito disponível, sabe? Então, para mim era fácil acessar Deus, ter acesso a mim. Uhum. Só que a forma com que eu descobri mais dele foi quando realmente eu desejei cada etapa. Então,
às vezes a gente está falando aqui de dois formatos totalmente diferentes. Sim. E é interessante a gente compartilhar, porque tem pessoas que vivem isso, né? Por que que eu não acesso o batismo do Espírito Santo? Por que que eu não escuto o Espírito falar comigo? Fale com ele. Deseje isso. Fala, Senhor, eu quero É viver importante essa mesmo. situação. Eu quero ter esse avanço nesse meu relacionamento com o Senhor. Não é fazer por merecer. Sim. Não que eu estou querendo dizer aqui que ler a Bíblia é errado, de forma nenhuma, é totalmente certo. Só agrega valor. Só agrega. Só que não é isso que vai fazer. Não é essa a chave. A chave é a disposição, Sim. a disponibilidade que você tem, que você dá ao Senhor. Sim. Né? Senhor, eu quero viver isso. Quando eu entendi que eu queria ouvir a voz do Espírito, que sempre me incomodou. E aí, como eu escutar hoje, relacionando mais com as pessoas falam assim, o Espírito falou comigo isso. Eu falo, por que não acontece comigo? Eu quero ouvir. Eu escuto fulano falando, o Espírito falou comigo isso. Hoje entregar uma mensagem assim. Eu falava, cara, por que comigo não vem? Aí eu falei pro Senhor, Senhor, eu quero ouvir. Só que ele já falava, Gustavo. Só que você não dava... Só que eu não conseguia discernir. Tá. E Você aí achava o que era seu Senhor próprio foi me dando- pensamento. Isso. Eu pensava, isso é de mim. Aí você Isso ficava é do pensando, meu não vou coração. falar que Não. eu tô vou querendo falar. manipular o povo que com o meu próprio pensamento. Assim, tipo isso, né? E aí, cara, começou a ficar mais audível, como se fosse isso. Aham. A mesma voz que você escutou na sua mente, Aham. agora eu escuto, sabe? Aham. E aí eu comecei a viver experiências novas. Isso me avançou muito na minha vida com o Senhor. Que me deixou num lugar de mais satisfação, mais alegria mesmo, mais Mas entusiasmo, sabe? Porque você se sente mais conectado. Gente vivo, né? É, Verdade, cara. é É bom isso. demais. E até ontem, eu falei pra você que tinha uma novidade, né? Ah. E ontem aconteceu uma novidade. Eu converso muito com o meu discipulador e com o Laurindo, né? E Ainda gente boa, vai. gente fina, é um companheiro me... Cheio de unção também, É, cara. E ele é um cara que me conhece bastante, sabe? A gente tem muita afinidade. E aí a gente tava conversando sobre o chamado pastoral. E às vezes eu falava pra ele assim, Laurindo, acho que não tem chamado pastoral. Porque às vezes você escuta as pessoas falando na igreja, né? Aham. Eu tenho chamado pastoral, eu tenho um chamado pastoral. Eu falo, cara, acho que não tem isso, acho que isso vai graduando, né? Aham. Natural. Cara, ontem eu tava no culto. Naquele culto Cara, eu vi você lá, eu tava vendo você lá. que passou só, Que massa, mano. que passou só o trabalho das crianças. Foi. Que foi um documentário Cara, maravilhoso. Muito lindo, velho. E aí, irmão, eu tava com o coração, com o espírito tão cheio que eu chorei aquele documentário todo. E o Senhor falou comigo nitidamente. Eu quero você menos na sua vida profissional, na preocupação secular. Quero você mais dentro da obra. O Senhor me chamou ontem. Cara, eu contei isso, até encho o meu olho de água, porque é algo que foi muito forte, cara. Bem de mim. E eu falava assim, eu até conversei com o meu explorador, a gente foi jantar junto, né? E eu falei até diante da minha célula, eu falei, irmãos, o Senhor ontem me chamou. Que massa. Cara, e assim, eu tô transbordante. Sua célula toda tava lá no jantar. Tava. Acho que eu vi a foto. Foi maravilhoso, o pessoal muito carinhoso, sabe? Massa. E aí, assim, cara, tô transbordando. Amém, cara, que massa. Sabe, porque é algo que veio dele, cara. Não veio de mim, não foi eu que busquei, não foi eu que mereci. Foi o Senhor que falou no meu coração nitidamente. Eu quero você nesse lugar. Que massa. Eu quero você vivendo essas coisas. Eu vi Aleluia. aquelas posturas dando testemunho lá, cara. Pra mim tava assim, massa, né, velho? cara, eu chorava de escutar aquilo, irmão. Aleluia, Tanto que o cara, Espírito isso tá é falando louco. comigo, sabe? E assim, foi tremendo. E essa novidade que eu queria te contar, porque Que eu contei ontem essa novidade, pouca gente sabe. E... Agora estamos aí, ó, com 2 milhões de pessoas sabendo. Amém. Mas aleluia, sério mesmo, mano. Então, que assim, incrível demais. eu fiquei muito feliz, sabe, cara, de receber esse chamado ontem. Fico muito feliz também. E eu velho. sei que Deus tem um processo, que isso pode ser rápido, pode ser lento, pode ser muitos anos, mas eu sei que o Senhor falou.
E é isso que me garante o resto. Amém. Né? Moral, Então, isso que... Parabéns. Verdade. Obrigado, amém, irmão. Vai ser abençoado e vai ser rápido. Amém. Deus está falando muito comigo uma palavra, que eu vou até aproveitar aqui, acho que vai para você também, Amém. que é aceleração, mano. Aceleração. Ele tá falando comigo desde, sei lá, mais ou menos do segundo mês que eu batizei. Porque o primeiro mês ali, né, aconteceu uma coisa que me fez ficar tipo, cara, será que eu não tô ficando, será que não é, meu cérebro tá me enganando? Mesmo eu tendo provas dele em mim e manifestações através de mim. E aí só no segundo mês é que começou essa palavra, essa palavra, essa palavra. Tanto que eu até tirei uma foto, botei no Instagram. Falei essa palavra pro pastor Felipe, nosso pastor. Falei pro pastor Christian Gimenez também. Sim. Quem mais? Montanha, falei também. Eles três. E acho que assim, eu acho que eu vou chegar lá e essa palavra vai pro pastor Luiz também. Amém. Porque, cara, é uma palavra que tá todos os dias, quando eu oro agora, eu oro, eu mesmo falando com Deus, falando com Deus, e aí do nada, a voz que vem na consciência, às vezes ela sai da nossa boca, né? E ela me responde, e a palavra celeridade, aceleração, pressa, mas não, a pressa, quando sai a palavra pressa, eu já fico pensando, que será que sou eu? Porque Deus tem pressa mesmo? Será que é pressa a palavra que é pra sair? Às vezes não é pressa, mas é aquilo que tô pegando muito também, esse versículo que é o tempo de Deus é o aqui e o agora. Sim. E o único aqui e agora que existe é a pressa, é o aqui e o agora. Não existe pressa para amanhã, não existe pressa para ontem, porque o ontem passou e o amanhã a gente espera. Mas eu creio que Deus tenha pressa, assim, no conversão das pessoas. Sim. Para que as pessoas conheçam Ele. Então eu vou falar para você. Aceleração, meu irmão. Amém. Nesse chamado, em continuar adiante, em seguir mais firme mesmo, porque Ele é luz Amém. para os seus pés. Você sabe que é Amém. verdade, em nome de Jesus. Amém. Recebo. Eu tô muito feliz com isso. Eu sei que existe um processo do Senhor, né? Existe um processo aqui na Terra, mas primeiro ele acontece no céu, né? Então, eu acredito que Deus vai ter um processo, mas eu quero viver tudo isso, sabe? Eu já me vi lá, subindo naquele palco. Vamos lá. Sentado ali, eu me vi saindo daquela porta, subindo lá. Que massa, mano. E isso já aconteceu algumas vezes, e eu pensava, isso é coisa da minha cabeça. Já aconteceu de ilusão. você visualizar Sim. e acontecer? Que massa. Visualizar lá, Aham. acontecendo. E eu pensava, não vai acontecer, né? Tá muito longe isso aqui. Não é pra mim, eu tô só... É a minha vontade falando. Aham. Mas ontem fez conexão, sabe? E algumas pessoas também à minha volta. Hoje, quando eu tava saindo pra cá, uma amiga nossa, muito próxima, assim, a gente trata ela até de comadre, assim, que é muito próxima mesmo. E amiga da minha esposa, assim... Fala o nome pra ela se sentir íntima, honrada aí. Ou não a pode? Giselda. Ah, É uma amiga, irmã da minha esposa, assim, fantástica. E ela, inclusive, participa do Papo da Graça, É? compartilha minhas palavras. que massa. E eu fico muito feliz com isso. É bom a gente E ela assim, falou que o compartilhem as Senhor- coisas dos seus amigos. Isso. E ela falou que quando a Silvana comentou com ela que eu viria, né? Ela falou, eu já vejo ele num chamado de pastoreio. Que Eu massa. falei, meu Deus. Que massa, Senhor, mano. será que eu tô pronto? Mas não sou eu, né? Né? Pois Não é. sou eu. Basta estar disponível. É, Basta estar e disponível. é Vai esse o receber. desejo do nosso coração. Que massa. Uma coisa que você falou que, não sei se é teológico demais, mas eu gosto de viajar sobre isso, que é o tempo do acontecimento das coisas. As pessoas costumam falar que Deus tem o tempo certo para as coisas. Mas aí também tem esse versículo, do tempo de Deus é o aqui e o agora. Então eu acho que assim, tudo já está disponível pra gente. Tudo que é para acontecer. Por exemplo, eu já poderia ter acessado a fé, o batismo do Espírito Santo muito antes. Só que eu mesmo, dentro do meu livre-arbítrio, não acessei, só que já estava Escolheu, disponível o tempo todo. E aí é isso, a aceleração dele é essa, já está disponível. Isso basta Amém. acessar se entregar cada vez mais, estar disponível cada vez mais. Isso que você falou. Assim, por mais que pareça loucura, como o ímpio eu falei pra você no carro, como o ímpio me falou hoje, não seja um extremista na fé, aí eu, não, agora que eu vou ser mesmo. Agora que eu vou Um ser. radical na fé, né? Aham. Porque você pensar em diminuir no trabalho, em diminuir nos seus ganhos, você tem que ser radical e estar extremo na fé e
na entrega do que Deus vai fazer, do que Deus vai prover. Porque você primeiro tem nem que esperar, né? Você tem nem que dizer, eu vou me entregar porque eu sei que Deus vai dar o alimento. Você sabe que ele vai dar, mas você não tem que pensar assim, eu sei porque ele vai dar. É tipo, cara, eu quero fazer. O que vai acontecer depois é consequência, né? É isso mesmo. Até às vezes a escassez é um propósito, né? Faz parte do propósito dele também, pra gente passar de alguma forma. Sim, e assim, às vezes a escassez são escolhas nossas, né? Às vezes eu convivo com o Senhor, mas continuo escolhendo coisas no meu ponto de vista. Eu tenho uma palavra que eu compartilhei no Papo da Graça, que é como você tem tomado suas decisões? Você tem apresentado ao Senhor e esperado Ele falar? Ou você tem, no seu ímpeto, tomado as suas decisões? Acontece. E a gente quer tomar decisões o tempo todo, porque é nós, do ser humano, Natural, assim, né? é natural. Só que quando a gente caminha com Cristo, é por isso que a gente acessa outras coisas. Porque você começa a tomar decisões muito mais assertivas, mas esperando nele, né? Porque quando eu escolho com a força do meu braço, pode até dar certo, a priori, porque a nossa visão é muito limitada. Uhum. Só que lá na frente aí vem a escassez, vem uma situação desconfortável. Vem os preços vem os preços. E às vezes a gente passa isso só por conta que, eu queria ter resolvido isso. Parece que era para mim resolver. Aí você tá se colocando no negócio. É verdade, é isso mesmo. Né? É meio maluco para quem não crê, mas é totalmente plausível para nós que cremos. A palavra plausível é uma palavra que não faz mais parte de mim. Plausibilidade não existe mais pra mim. Cara, porque assim, é isso que as pessoas costumam perguntar, por que não acreditava em Deus? Tem pessoas, você teve alguma coisa que você não gostou da igreja, teve alguma coisa de decepção? Não, eu só não conseguia acreditar. Era implausível a existência dele pra mim, tá ligado? E essa palavra é muito, e até hoje, se for no sentido humano, é implausível mesmo, Sim, mas é total. real. Total. É muito doido isso, cara. Muito bom. Manifestação de dom mesmo, cara, é algo que pra mim era uma piada, sabe? Tipo, eu via acontecer assim. Você pensava que alguém tava montando assim? aquilo, né? Ou era loucura, ou era algo neurológico, psicológico, ou era farsa. Sempre. Uma dessas três coisas. Ou era combinado, era na maldade, ou era alguém sendo ludibriado pela própria mente. Só que, se for, estamos todos assim. Todos os dias acontecendo. Bem-vindo ao clube. Acontecendo o tempo todo. Bem-vindo ao clube de doido, né? Verdade. É isso aí. Você falou que não teve cura física em você, né? Uhum. Mas você já, obviamente, já manifestou algo relacionado à cura em alguém, né? Não que eu tenha relato. É? Mas no último encontro foi me entregue um dom de cura. Foi? E eu tô buscando exercitar, sabe? Colocar em prática, né? Porque, na verdade, quando você acessa isso, quando você confia que não é você. Não que tem você como fala ser. assim, não é a você gente, tem um óbvio, dom né? de cura, mas gente não é eu que tenho o É, dom. a gente é o só- espírito A gente que é só o bisturi, faz, a gente é só a agulha. só a agulha. É. É isso mesmo. Sendo usado por ele. Então, o que às vezes as pessoas não desfrutam é porque a gente acaba, infelizmente, se colocando na equação. É verdade. Né? A minha esposa foi batizada no Espírito Santo e no dia que a gente estava na igreja, no último jejum, eu estava orando assim e eu senti a minha mão, como você sentiu a sua subindo, eu senti a minha descendo. Ué? Ela é mais baixa que eu, Ah, e aí senti a minha descendo na cabeça dela. Eu coloquei a mão, falei, Senhor, será que ela vai ser batizada agora com a minha oração? Só que naquele momento meu ego apareceu. Aí, ó, caramba. tchau. Criou uma barreira. Tirou de mim. Criou Sabe o uma que barreira. aconteceu? No outro dia, tava lá orando, quem quer ser batizado? Ela foi lá pra frente, meu amigo, virou pipoca. Que massa. Recebi foto, vídeo. Mas você não Eu fiquei tava? muito feliz, não tava. Ah, Eu tinha viajado a trabalho, eu não estava. caralho. E aí ela recebeu total. Saiu da igreja já transbordando, custou falar comigo. Foi esse ano isso? Aham, no último Que jejum. massa. Agora. No- Deve ter 3, 4 meses no Aham. último jejum. Lembrei agora. Que massa, cara. Poderoso. Poderoso, E aí né? quando você se coloca na equação, sabe? Naquele momento o Senhor viu meu coração. Tinha um ego meu ali pensando, Aham. nossa, será que vai ser na minha imposição de mãos? Não, com a minha Com mão. a minha mão, aí ó,
Deu errado. Só do cara pensar, né? Já Não, pode cara. estragar. Sabe por quê? Porque a nossa cabeça tá muito ligada a isso. Tá. A gente sempre foi doutrinado assim, Gustavo. Uhum. Quando você ensina sua filha, se você faz certo, parabéns. Se você faz O errado, mérito, né? A responsabilidade. Cara, eu tenho um relato muito grande. Eu não era egoísta, sempre fui bondoso em relação a compartilhar as pessoas, a servir, até coisa de igreja mesmo. Mesmo sem eu acreditar, sem nada, quando alguém pedia, qualquer coisa no geral eu ajudava. Mas eu sempre fui muito egocêntrico. Eu sempre, mesmo que dentro de mim, mesmo que eu não mostrasse, eu ficava, cara, eu tô ajudando porque que eu nem gosto das coisas dele. Tô ajudando porque, cara, eu sou. Não é tipo, eu sou bom. Era tipo assim, mas, cara, mas no fim tinha, tipo, cara, eu sou muito bondoso, né? Tá, não sei o que, sabe? Tinha isso. Eu sempre tive um egocentrismo em relação a isso. A me sentir. Qual a palavra? Não é. É outra palavra que eu tô pensando. Quando. Altruísta demais. Tipo, sim. eu sou muito altruísta, sabe? Vou ser filântropo um dia. Tinha muito isso. E assim, depois de Deus, cara, eu vejo que não sou eu, não era eu servindo, não era eu ajudando. A parte que transformava esse altruísmo em ser meu era eu. Mas o altruísmo em si, a ação, o querer ajudar, era como aquele faz, né? O fazer e o querer é Deus em nós. Eu ajudava porque Deus queria que eu ajudasse. Mas depois que eu ajudava, vinha o meu ego e dizia, cara, Realmente a eu sou gente é bom, hein? bonzinho. É É, muito louco tem isso, muita né? gente que fica questionando o que ela tá vivendo por conta disso. E aí não consegue ver Deus nas As coisas. partes ruins, o que vive de ruim, você tá falando, né? E boas também. É, tipo uma Ela fala, cura, não, eu né? fiz Tipo uma uma coisa cura, por boa. exemplo. Aham. É, eu fiz uma coisa boa. Sim, Não, sim. eu fiz porque realmente eu sou bonzinho. Não, eu sou uma pessoa tão legal. Sou tão simpático, É, doideira isso. né? E não é da gente, cara. Essa Não é. natureza, a nossa natureza, ela está sendo moldada, né? Ela não é ruim. A partir do momento do novo nascimento, essa é uma nova natureza. Sim, Só que ela é um molde, né? Ela é transformada, porque a nossa natureza diz a alma e o nosso corpo. sim. O espírito já foi transformado. Convertido pra Agora, sempre. a alma e o corpo estão passando por um processo. O corpo é só no final, né? Só no final de tudo. Agora, a alma, que é onde tem as emoções, é um processo. Até o fim da vida, né? É, e nós vamos viver ele todos os dias, né? Esse processo, porque não é uma virada de chave, é algo que é muito forte em Aham. nós. Eu tava pedindo esses dias pra Deus pra converter o meu humor. O seu humor, Aham. mas você tem um bom humor, não? Não, não no sentido. Algumas coisas que, tipo assim, tipo, sabe aquele humor quinta série? De falar umas coisas, sei lá, erradas. Uns humor meio errado às vezes. Ah, E aí eu tava, não, mas eu quero, não quero mais rir dessas coisas, mano. Não quero mais, entendi. sabe? Eu tenho um amigo assim. Que ele Que ele pede gosta, também? ele gosta daquele humor mal, assim, sabe, Aham, né? aham, sim. Tanto que eu lembro que a primeira vez que eu tive uma comunhão, assim, eu, Patrick, a Patrícia, o Rodolfo, que são os meus líderes da célula Sim, e os os anfitriões. anfitriões. Rodolfo, vou até falar o nome aqui. Rodolfo, Ana Paula, Patrick, Patrícia e É, minha esposa, né, comigo também. Cara, a única vez que eu falei que saiu de mim algo de Deus foi com o Joaquim. Mas enquanto eu tava com eles, que são adultos, eu estava tentando ser engraçado a todo ponto, a ponto que saiu piadas até de suicídio no meio. Você tem noção, entendi. tá ligado? E aí foi quando eu parei, cara, por que tá saindo essas coisas aqui de mim, mano? Que foi mais ou menos lá pra março, abril, em maio, mais ou menos, foi em maio. Depois do primeiro encontro do hotel desse ano. Aham. Foi o primeiro? O primeiro do hotel foi em maio, né? Não sei se você viu, eu lembro Eu servi, agora eu não eu lembro a data. editei É, você na recepção dando chamando aham, mensagem. isso. Eu não lembro a data, mas Foi foi... em maio, foi o que o Samuel foi. E aí, cara, é muito doido, assim, essa conversão como é eterna, né? Como tem coisas pontuais para serem convertidas sempre, né? Mas um negócio que é interessante nisso, sabe? Que eu vejo, que é o Senhor nos mostrando que sempre a gente tem que estar na dependência. Por isso que a gente é transformado de glória em glória todos os dias e nunca vai acabar isso. A transformação da nossa alma, ela não aconteceu, Gustavo. Porque se ela acontecer de imediato, o ser humano para de entender a dependência do Senhor. Nós entendemos a dependência porque você vê que dentro de você, quando você conhece a Cristo, que o seu espírito te dá uma direção, a sua alma te dá outra. Aí você fala, opa, eu tenho que depender do Senhor, porque senão essa alma aqui vai me levar para o buraco. Né? Então Deus é tão perfeito que ele faz essa conversão gradativa, porque se você se converte, nós teríamos largado a dependência de Deus.
Mas como a gente sabe que a nossa alma, ela peleja todos os dias contra nós, a gente fica dependendo, porque a gente sabe que não é na força do nosso braço, que é na dependência do Senhor, que é uma convivência diária. Nossa, que massa, gostei. Isso aí vai dar um corte bom. Gostei. Você nem esperou, mas vai dar um corte bom isso aí. O editor pensando já aqui, né? Massa, né? O cara Amém. tá anotando lá ele lá, os cortes também. Tem que aparecer, Gabriel, você aqui também, tem que dar um oi aqui na tela, pô. É. Aparece? Ah. Vamos lá, deixa eu ver, tem mais alguma coisinha aqui. Tem alguma coisa específica que você queira... Cara, Não, acho você não deu um testemunho ainda, sei lá, um testemunho de virada de chave geral, assim, em relação a, sei lá, com algo de vida ou morte. Tem algo assim? Não. Por exemplo, eu vou falar um aqui de exemplo, que aconteceu comigo. Ah, Eu pego quase sempre o mesmo caminho pra ir pra casa. Vou a pé pra casa, é pertinho. Você viu lá onde você me buscou, é a agência. sim. É 900 metros da minha casa. E aí, eu vou andando quase sempre pelo mesmo caminho. E aí teve uma vez que eu tava indo pro caminho e eu senti de ir pro outro caminho. Aí eu comecei a pensar, deve ter uma coisa aqui, né? Deve ter uma coisa aqui pra eu orar, alguém pra eu orar. Assim. Aí eu fui, obedeci. E aí não tinha nada. E aí quando eu cheguei lá do outro lado, que dava pra ver a rua, tava uma ambulância ali, tinha um carro caído do lado. Eu falei, cara, será que foi só um livramento? Só não, né? Foi um livramento, mano. Ou pra eu não ver alguma coisa, não poderia acontecer comigo e tal, sei o que. Eu, cara, que doideira. Esse tipo aí acontece direto. Desse jeito. Às vezes eu tô indo viajar, que a nossa família mora em Goiás, né? E eu tô indo pra lá. E o senhor me dá, que lá, quando a gente tá chegando perto, tem duas direções. O meu coração, o Espírito fala comigo, né? Nem o meu coração, o Espírito fala comigo, vá pra cá. E aí, de repente, por algum motivo, eu vim pra cá. Esses dias mesmo deu totalmente errado. A estrada tava toda esburacada, reformando. Coisas simples que o senhor cuida de nós. Simples, cara. Então, hoje, eu tento sempre ouvir a voz do Espírito. Sempre vou fazer qualquer coisa. Tô vindo na rua. O Espírito fala comigo, vira pra direita. Eu, pra direita. E aí, às vezes, a pessoa olha pra mim que tá do meu lado. Não, fica em paz, vai dar certo. Já fala isso logo. Então, assim, É um atalho, é um atalho. essas coisas de livramento, assim, tem algumas coisas, mas nada assim muito pontual que eu possa compartilhar aqui. Mas eu acho que viver com o Senhor e conviver com Ele é dar essa liberdade para Ele. Né? E aí a gente é coordenado todo dia, o dia todo. Governado, né? É governado. É o reino Isso. atuando. Isso. Né? Tipo, você falou isso aí, tem coisas que não são grandes que você possa dizer em relação a isso, mas é justamente porque você escolheu obedecer que você nem viu. Sim. Você nem soube que aconteceria em outro lugar, né? É até uma oração que eu aprendi a fazer há muito tempo atrás, que é agradecer ao Senhor pelas coisas que eu não vi. Eu também, às Né? vezes quando faço isso na E cabeça a gente também. sabe que todo dia teve livramento, né? Sim. Quando a gente tem a noção do mundo espiritual, você sabe que isso está acontecendo 24 horas. Né? Hoje, pra gente vir aqui, tem certeza que foi uma guerra espiritual pra gente estar aqui. Com né? certeza. E o Senhor nos guardou. Eu tirei quando eu falei desse negócio da ambulância, que eu escolhi outro lugar, eu falei, cara, então a gente tem que dar graças a Deus todos os dias, porque o quê? Porque um cachorro não tá vindo morder nosso pé, porque não tem nenhum avião caindo em cima da gente, porque não tem nenhum disco voador caindo em cima da gente. Tudo, é muita coisa que pode acontecer, tá ligado? Coisa mais miraculosa e doida do mundo, um Sim. poste, sei lá, qualquer coisa, mano. Eu vou às vezes pro interior aqui, pro norte, e você passa, você vê 5, 6 caminhões tombados. E eu vou e volto e não me acontece nada. Cara, eu não posso crer que foi só uma sorte. Pois Eu é. tava falando na minha célula lá, na quarta-feira que passou, Jesuscidência. Eu gosto não acredito em dessa Eu palavra acredito em também. Jesuscidência, Eu gosto dessa sabe? palavra também. Eu gosto dessa palavra aí. Porque não é coincidência. É. Quando a gente crê que o Senhor está governando, não é Jesuscidência. Sim. É Ele que preparou. Eu gosto, quando eu vi a primeira vez, eu fiquei interessante essa palavra aí. Tipo assim, enquanto cético, nem sorte eu acreditava também. Sorte seria uma casa, é o acaso, né? Mas assim, sei lá, é muito louco. O ceticismo é muito doido. O ceticismo não tem limite. É bem diferente. E a coincidência eu sou muito apaixonado por etimologia, tá ligado? Você Aham. já percebeu, eu gosto do significado das palavras. A coincidência é nada mais do que duas coisas que incidem de forma ao mesmo tempo. Então, assim, a gente costuma usar a palavra coincidência com, foi por acaso. Foi algo que aconteceu, sabe? Não é o sentido real da palavra. Coincidência são duas coisas que acontecem ao mesmo tempo. Só isso, tá ligado? É uma incidência co.
Entendeu? Duas coisas. E a gente costuma usar errado isso aí. Mas aí é viagem minha com a etimologia. Sempre foi minha mãe é apaixonada por etimologia, ela me ensinou a. Ela me dava Barça quando eu era criança. Nó, Você lembra de Barça? lembro Eu era demais. apaixonado por Tinha que Barça. comprar para os vendedores que andavam na rua, era um maluco. Você? Não, os vendedores andavam na rua da Ah, Barça, tá. né? Aham. E às vezes você pedia, chegava depois de um tempo. E aí também a mãe comprava isso aí. É, Era massa demais, cara. Muito interessante aquele negócio. muito massa. Muito bom. E aí? É isso, meu irmão. Eu acho que é, a experiência com Deus é isso. É cada dia você experimentar mais um pouco, sabe? É como, é como você saborear algo. É, você vai colocando aquilo pra dentro e você vai entendendo o quanto tem sabor. Já que você vai experimentando. Aí eu pego um pouquinho, aí experimento, aí eu como mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. E aí você vai, E é infinito, né? é, E não enjoa. e não sacia. E não, parece que fica mais gostoso cada vez mais que Isso. você prova, né? É isso aí. É verdade. É como. Pronto, agora eu vou viajar nisso aí. Ah, É quando, tipo, você tá naquele, sei lá, vamos dizer que tem um pudim ou algum bolo assim, que tem camadas de chocolate que vai aumentando cada vez mais, que vai chegando no fundo. Só que é infinito, então você vai estar cada vez mais com um recheio mais forte, mais gostoso ali. é isso aí. É, pior que é mesmo. Muito bom. Quanto mais profundo, melhor, né? É, Deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui que eu vou abrir o story pra ver aqui. Eu vou abrir o story que alguém fez uma pergunta. Daquele outro da... Foi ontem que eu puxei, né? Foi ontem antes de da ontem. caixinha de pergunta? Da caixinha de pergunta. Foi antes de ontem, né? Foi alguém até conhecida da igreja mesmo. Acho que foi a Cibele, se não me engano. Foi a Jennifer, a mulher do Guilherme. Sim. Conte uma experiência sobrenatural com o Senhor. Eita. E aí? Bom, nós contamos umas aqui, né? Sobre o batismo do Espírito Santo. Sim. Pra mim É foi, o principal, é né? o ápice do negócio. Mas ministrar pra mim, compartilhar a palavra, eu vivo como algo sobrenatural. Porque naquele momento eu consigo ver que eu não sou eu. É muito improvável, sabe, Gustavo? É muito improvável de todo o contexto que eu fui e de toda a forma que eu sempre vi as coisas, o Senhor me colocar num lugar desses e me usar. Então eu falo que a maior experiência minha sobrenatural é quando eu tô ali ministrando a palavra. Porque eu sinto o Espírito me usando para falar, para fluir e para, sabe, viajar naquilo ali. Que é o principal do que Jesus deixou pra gente, que é pregar o evangelho, né? Não é como se fosse. É quando você se deixa ser usado para ser boca de Deus mesmo, Sim. que é muito do que Jesus veio fazer, né? E eu sempre peço ao Senhor, assim, quando eu vou ter essa oportunidade, quando eu vou compartilhar uma palavra, que não fale eu, sabe? Que o Espírito dele fale, porque a gente é tão vazio, né? A gente é muito vazio. Por mais que a gente tenha palavras eloquentes e um aprendizado, uma dialética muito boa, vai ser vazio. Agora, e eu consigo ver isso, sabe? Às vezes eu compartilho uma palavra que foi muito dirigida por algumas circunstâncias que eu vivi. E não foi algo que eu fiquei totalmente na dependência. Sério? Eu consigo ver em relação a estar cheia ou estar vazia. Que é a sua consciência humana conduzindo, então. Isso. É, porque qualquer palavra de Deus é transformadora, né? Qualquer palavra de Deus transforma, né? Não deixa... Aquele negócio, nenhuma palavra vai e volta vazia. Tem Sim. isso, né? É exatamente isso que fala mesmo. Acho que a experiência sobrenatural é viver o sobrenatural de Deus. Até pra... Tem muita gente que tem muita experiência sobrenatural, né? Igual a sua maluca, né? A sua é maluca. Seu braço levantar sozinho, muito doido. Cara, muito doido, velho. Mas Tipo pra fosse mim é isso. antigravitacional, sabe? É surreal, é surreal. É igual o dia do batismo do Espírito Santo. É a maior, eu acho que deve ser a maior experiência possível, né? Sim.
É que você é tomado por completo, né? É. Você é É, tomado é o por dia, completo. é o dia Você perde total controle. do renascimento, né? O É, dia do renascimento, é o dia que você você nasce. perde Né? total controle. Você estar consciente quando você tá nascendo. É muito doido, né? As curas mesmo, assim, tipo... É, um negócio que é muito massa, nada a ver, mas que a minhas curiosidades me levou a pesquisar quantos milagres Jesus fez na Bíblia, tá registrado, quantos em número ali e tal. E eu ainda fui categorizar eles. E aí é categorizado como assim, é quase 50% de tudo que Jesus faz é cura física. Uhum. É doença, sabe, essas coisas. E aí tem um percentual que é psicológico, que é menos do que expulsão de demônios. E aí eu teria disso que Jesus veio principalmente para transformar vidas curas, que são aparentes mesmo. Em segundo lugar, tirar, às vezes o físico já é uma expulsão de demônio também, a gente não sabe, né? Expulsar demônios mais do que curas psicológicas. Porque às vezes a gente acha que é algo psicológico e realmente é algo espiritual, Espiritual. tá ligado? Então, em terceiro lugar estava curas espirituais, além dos fenômenos da natureza, né? Tipo andar nas águas, do vinho, água em vinho e tudo Uhum. mais. Aí, em terceiro lugar foi cura física, expulsão de demônios, curas psicológicas, e aí tem outras coisas, tipo a moeda na boca do peixe, Sim. várias outras coisas que são mais fenômenos naturais, sobrenaturais, dentro do natural, dentro da física, né? E aí eu fiquei pensando muito sobre isso, tipo, às vezes, cara, é algo que me pegou muito, esse negócio às vezes a doença que a gente acha que tem psicológica realmente é só espiritual. Como eu acho que era a minha vontade de morrer, por exemplo. Não era, né, psicológica, porque tô curado. Nunca mais pensei em morte. Eu acho que o grande. Que hoje essa questão de psicológico tá tomando muito conta, né? Mas ela tá sempre atrelada a algo espiritual. Porque quando eu começo a ver as coisas em outra ótica, eu começo a navegar e caminhar em outra instância, em Uhum. outra estação. É verdade. E aí eu saio dessa questão que circunstancial. Porque o que é o psicológico? É circunstancial. Sim. É sobre o que eu não tenho controle. A ansiedade é sobre o que vai acontecer. A depressão é sobre o que O aconteceu. que pode acontecer, né? Nem, É, nem o que vai. é isso, o que pode acontecer, né? É o mais certo. E é coisas que você não tem controle. E aí, como você vai confiar em algo se não for no Senhor? É, Porque quando você entrega para Ele, o que já passou, tudo certo. Zerei a dívida, perdoei, passou. é E o muito que vai doido para isso. frente, Ele vai prover. Então, começa no espiritual. É simples, né? É, É parece até simples, né? engraçado, né? Mas é assim, se for ver na forma prática, é muito simples. É isso aí. Mas é muito louco. E Muito aí? bom, acho que é isso, meu querido. Acho que é isso, foi Uma muito coisa, bom. uma coisa que eu perguntei no episódio piloto, eu vou perguntar pra você, o versículo mais marcante, o que mais se repete na sua mente, alguma coisa assim, tem algum ou que você queira deixar pra quem tá assistindo? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos, agora me deu um branco. Eu não vou lembrar, mas vou pesquisar aqui só pra ter referência gravada É, também. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. 8:1. Vamos ver. Ih, Samsung. Romanos 8:1. 8:1, É né? isso aí, Eu não sou muito bom de versículo assim, mas Romanos 8:1. de referência. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando eu entendo esse versículo, é um versículo que a gente fala muito, a gente escuta muito lá na igreja. A gente vive o tempo da graça. Mas quando eu entendo o poder que tem essa palavra, eu começo a navegar em outros estágios, em outras circunstâncias. Sai da legalidade, começa a viver de outra forma. Para mim isso é muito diferente, é marcante para mim, às vezes não vai ser tanto para você, porque eu vivi do outro lado. Aham. Você pensou muito de Pensando forma sobre ser condenado. condenatória, né? É verdade. Eu nunca tinha pensado sobre isso. Entende? Então, para mim foi muito transformador. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É poderoso. E aí, cara, isso
te abre o céu, escancara o céu. É porque você saber que você tá perdoado de absolutamente tudo, né? Que é amado, que tudo foi pago. Que é muito doido, velho. É muito bom. É muito bom. É muito doido, mas é muito bom. Transforma a sua vida, né? Você consegue sair de um estágio que você se vê uma pessoa tendo que pagar algo e coloca você no estágio de alguma pessoa que recebeu tudo de graça. E aí, ó, pra você ver, enquanto ateu, se eu estivesse ouvindo isso, eu dizia, cara, esses caras eles foram manipulados por uma palavra que eles acreditam agora que eles estão achando que é real e isso dá conforto pra eles. Mas não é sobre crer, isso aí é sobre saber. É, Porque a própria fé, como é que fala no versículo? A fé é o fato das coisas que não se vê que não se veem. e a certeza das que se acredita. É isso aí? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. E é isso mesmo, cara, porque eu sempre via a fé como crença, como, você É a acredita. certeza de fatos. Abre aí. Vamos ler direitinho. Que não se vê e a convicção de coisas que você acredita. Hebreus 11, do 1 ao 3. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois para... o restante aqui já é... É. Mas é isso. É 11, 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E aí, assim, isso parece ilusório quando você vê no mundo cético, né? Da visão ateísta ou cética. Mas é realmente, de fato, é como se você... É o que tem no título do meu Instagram. Não sei se você percebeu já. Mas, cara, pra mim, essa é uma verdade absoluta. E a sabedoria da verdade é além do cérebro. A sabedoria da verdade, ela é além do cérebro. Do que é verdade, né? Da verdade, da verdade universal que a gente, enquanto cético, acredita que... Eu ainda sou cético, né? Mas enquanto cético ateu, Ateu. acha que não existe uma verdade absoluta. Porque não existe nada que possa ser 100% absoluto, que não possa ser ainda investigado mais, sabe? Tipo, por exemplo, a gente pode dizer que isso aqui é madeira. É uma verdade absoluta enquanto é presente. Mas se depois a gente descobre que isso aqui não é madeira, é outra coisa, outra composição química que não é madeira, a gente teve sempre enganado a vida toda, o ceticismo vai levar até isso em algum momento, tá ligado? Aham. Nada é absoluto. Nem a nossa própria existência, Aham. enquanto cético. E tudo isso é crença, é perspectiva humana, é sabedoria baseada em perspectiva, em circunstância. Enquanto que a sabedoria espiritual, que é a verdade, ela é muito além de qualquer coisa que seja circunstancial. Ela é a verdade, pronto, tá ligado? E aí, qualquer um que pode dizer que a gente tá louco pode dizer, eu também diria. E um negócio pra fechar nessa verdade aí que você falou. A transformação do Gustavo, cético ateu, pra um cara que acertou, que vive a verdade, foi porque existiu uma experiência. Sim, sim. A experiência te trouxe pra verdade. Então o que eu queria deixar para as pessoas que vão ver isso? Não é a busca pela verdade. É a liberdade de viver uma experiência da verdade. Se você buscar, você nunca vai conseguir provar. Agora, se você deixar que essa verdade gere em você uma experiência, aí você vai poder ter vivido a verdade como é você hoje. E é prova, é uma prova. Você é um cara que viveu a verdade. Sim. Qual a verdade? A verdade é que Cristo existe, que Ele está vivo, que Deus existe, que Ele me ama, que Ele tocou em mim, que Ele mudou minha vida. É isso mesmo. Aleluia. Né? E você não conseguiria provar isso lendo no lugar nenhum. Não mesmo. Porque leitura todo mundo escreve. Sim. Por isso que a palavra vai dizer que a Bíblia, ela, sem fé, ela é morta. Sim. Tanto que eu li a Bíblia só para tentar descredibilizar os crentes, para tentar usar contra. Sim. Era sem fé nenhuma, era só no argumento de usar contra. Tá ligado? Enquanto ateu, eu li a Bíblia para isso. Para usar ela como fato histórico ali para tentar contradizer, de alguma forma. E se você olhar, é um livro de história. Sim, se você olhar sem fé, se você olhar sem Se você olhar sem crer, a sabedoria da verdade. sem viver a experiência dela, é só um livro de história.
tem uma frase, não sei exatamente como é que é, mas é mais ou menos assim, a gente não consegue provar Deus pra ninguém. A gente só consegue provar Deus em nós, tá ligado? Amém. E é isso mesmo que você tá falando. É só na experiência, tipo assim, vou pegar isso aqui porque vai ser estranho, mas água com gás. Se você nunca tiver provado, você não vai saber como é que é o sabor, como é que é a textura, como é que é nada. A não ser que você prove ela. E aí, só quando você prova, quando você experiencia, é que você sabe como é que é. E provem. Amém. Valeu? Muito bom, muito Pô, bom. agora cadê Ednei e Elisângela? Queria mostrar eles aqui. Ela tá por aí? Sério? Prefere que eu vá lá? Quero que eles deem um oi aqui na câmera. Vamos ver como é que tá o... Tá vocês dois aí? Tá os dois? Ah, então... Olá, tudo bem? Então vem pra... Como vai? Tudo bem? Tá gravando ainda, tá? Só pra você saber. Tá, vem aqui. Vem vocês dois aqui, eu quero que vocês... Quero mostrar vocês dois nas câmeras, quero mostrar quem são os abençoadores do espaço. Quem são? Elisângela, Netenói. Manda um oi aí. Consegue enquadrar eles? No celular e no podcast também, tá? Vai ter que dar um jeito aí. Desculpa aí, a pessoa vem folgado, né? O cara vem com a sala, o cara vem com a sala ofertada e ainda pede pra mudar a estrutura do estabelecimento. Não, tranquilo, fica à vontade. Você é o convidado, pode ficar à vontade. Aí, Gabriel. Tá saindo áudio lá, não tá? Elisângela, Erinei, os abençoadores desse espaço aqui. Uma coisa que eu falei antes, a gente, eu não sei se eu falei já durante a gravação, mas falei para o Erinei, a gente tem um espaço lá onde eu trabalho de podcast, tem um espaço onde ele trabalha também, mas vindo de dois irmãos, que eu já falei para você, que você era inspiradora para mim, se tornou inspiração, porque enquanto ateu para mim não era inspiradora, mas depois que eu conheci Deus, eu entendi tudo, como é que você era, a pessoa que você era, como você se entregava para Deus no seu trabalho. E até hoje é uma líder espiritual para mim. Ednei também me aproximei muito mais depois de Deus. E é muita gratidão mesmo. Ter vocês nos abençoando, poder estar aqui. Inclusive, como honra, Opa! queria... Deixa eu vir pra cá. Vem uma Estar chacada. aqui. Aí, O o poder poder da da honra. honra. O poder da honra. Muito bem, Gustavo. Vocês nos honraram aqui. Eu gostaria de honrar vocês também. Amém. E vocês são especiais demais na vida, é verdade. Aqui o espaço é seu, Gustavo. Vocês são nossos irmãos. Eu vim aqui pensando, quando estava vindo da Assembleia para cá, e pensando que antes de eu te conhecer, você foi um motivo de oração. Porque cada pessoa que a gente ia contratar naquele momento, eu sempre colocava em oração. E hoje a gente vê o propósito de Deus naquele momento se aliançando aqui nesse momento. E esse aqui é só o começo. Amém, Amém. aleluia. É só o Amém. começo. Que Deus possa abençoar, prosperar seu caminho. Quando a gente fala prosperidade, é prosperidade em família, em paz, na fé. E que isso aí vai perdurar. Nosso irmão. Amém. Amém. Deus te abençoe. É isso aí, gente. Continue assistindo aí, vamos acompanhando. R8 produtora, a sala está disponível aqui para todo mundo. Ednei, dá uma palavrinha também. Eu também quero agradecer também por Deus ter colocado você no nosso caminho, porque muitas das vezes a gente que se via cotidianamente, às vezes lá na Câmara, quase assim, não tinha muita intimidade, muita particularidade com você. E sempre assim, o que Elisângela falou, nós sempre orávamos por toda aquela equipe, todo dia a gente consagrava. E nisso, assim, Deus tocou no meu coração até no dia que eu estava aqui do lado aqui no escritório, estava sentado, estava até ouvindo um louvor. Aí do nada veio assim, o Espírito Santo tocou, mostrou uma imagem para mim assim, no Gustavo do podcast. Eu falei, eu vou ligar, não vou ligar, vou ligar. Gustavo, ó, Deus está abrindo as portas, Deus está concedendo uma bênção aí. Aí demorou um pouquinho, demorou quase 15 minutos, né?
Aí ele já me mandou de volta, e eu tava falando justamente isso com outra pessoa. Que era com ele. Que era com ele. E é Ele, isso. tá procurando um espaço, tá tudo fraco, cara. Eu acho que quando Deus quer abençoar as pessoas para que o nome dele seja glorificado, é uma coisa que não cabe a nós, né? A gente estamos só para servir, né? Só para, tipo, Deus deixou esse daqui para a gente cuidar, para o nome dele ser exaltado. Mais é ele do que nós, né? Nós estamos aqui Com certeza. só para servir. O Só nosso pra trabalho ele. é só um pretexto. Você Verdade. ser editor é um pretexto, nós sermos jornalistas é um pretexto. O nosso fim principal é ser filho de Deus e proclamar o nome dele. Amém. E é isso, gente. Vamos deixar vocês continuarem agora. Deus Valeu, abençoe. Amém. Obrigado, viu? Deus Gustavo. abençoe Peraí, deixa vocês. pra esse lado aí pra Ah, gente. também. Ele tá fazendo ao vivo, assim, é um negócio. Um negócio diferente. Esse aqui é o vídeo mais louco que tem. Isso. O menorzinho aqui, vamos só fazer uma posezinha ali. Que a gente Aí. Aqui. Pra onde que eu olho? Aí, essa câmera aqui. Aí. Só pra ter uma... Registro não. Ponta pro céu, ponta pro céu. Ô, agora eu queria aproveitar pra ler aqui, ó. A mensagem que ele mandou pra mim nesse dia que ele ligou pra mim. Cadê? Ele já tá em viagem, eu tô aqui. Do nada ele fala, vamos fazer assim. Não vamos cobrar nada por esse podcast seu. Se quiser pode fazer diário. Veja que fica melhor. A sua disponibilidade de fazer o seu podcast. Amém. Fora que não é meu, que é de Deus. Que é nosso. de Deus. É nosso de Deus. Amém. 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 Ele, Amém. parceiraço. Agora tá aí, o espaço tá aí, faz dele, usa Parceira. para abençoar outras pessoas, para Gabriel, evangelizar. dá um oi também aqui. Vem aqui, Gabriel. Esse E esse é o cara do que não queria aparecer aqui, ó. Não tem. E é isso. Fiquem no ar da graça todos os dias. Amém. Amém. Show de Muito bola. bom. Acabou de ver Muito doido, bom. né? Muito doido, é isso.